turma, olha a prova novamente. Agora nós vamos dar início à nossa aula de histórias. Vamos dar continuidade à vinda dos portugueses, tá certo? Vamos lá. Em 1500, portugueses desembarcaram pela primeira vez no nosso território, ou seja, lá nas nossas praias. E você sabe aonde esses portugueses desembarcaram? Lá em Porto Seguro. Alguém já foi em Porto Seguro? A Pro já teve a oportunidade de ir, tá certo? De conhecer lá a cidade onde os portugueses chegaram aqui no Brasil pela primeira vez. A forma de ocupação e de exploração que os portugueses praticaram durante o processo de colonização foi decisiva para a formação do território do povo brasileiro. Então, quando eles chegaram aqui, eles conseguiram impor a sua forma e o seu jeito que eles trouxeram lá de Portugal. Só que, como a Pro já falou, eles não conseguiram impor a sua autoridade para os índios. Eles, para conseguir que os índios trabalhassem para eles, como a Pro já falou, eles tiveram que pagar por esses trabalhos. Só que não era pagar em dinheiro. O que é que eles faziam? Eles trocavam a mercadoria que eles tinham. Em troca disso, os índios começaram a trabalhar. Só que chegou um período que os índios já não quiseram mais isso. Então, eles tiveram que buscar outras pessoas para que aqui pudessem trabalhar, tá certo? A arquitetura também é uma importante marca de colonização portuguesa. Ou seja, quando eles chegaram aqui nas cidades, é por isso que nós temos as cidades históricas. Lembra no primeiro assunto, lá na primeira unidade que eu falei que tem cidades que continuam ainda do jeitinho que os portugueses deixaram? Então, quando eles chegaram, eles trouxeram de lá da sua cidade a cultura e a forma de construir as suas casas. E tem locais que até hoje permanecem esse mesmo jeito. Nas cidades históricas coloniais de diversas regiões do país, é possível ver a arquitetura como um traço forte que marcou esse período. Por exemplo, lá na Chapada Diamantina, as casas ainda são dessa mesma forma, desse mesmo jeito. Não se pode mexer na arquitetura, no jeito de como se construir as casas, porque a cidade de Chapada Diamantina é uma cidade histórica, tá certo? Vocês, quando chegarem lá, não vão achar casas mais modernas. Vão achar de casa, de bloco e tudo, mas os modelos das casas ainda são do jeito que os colonizadores deixaram. Então, aqui, ó, essa cruz aqui, tá vendo? É a cruz instalada na praça onde foi rezada a primeira missa. Então, quem tiver oportunidade de ir lá em Porto Seguro, vocês ainda vão ver essa cruz. A Pro vai procurar no arquivo dela e vai mostrar a foto que a Pro tirou nesse local aqui, tá certo, meus amores? Então, vamos lá. Nesse local aqui dessa foto foi rezada a primeira missa, isso em 1500, na cidade de Santa Cruz Cabralha, na Costa do Descobrimento, no estado da Bahia. Então, lá em Porto Seguro, tem essa cidade chamada de Santa Cruz Cabralha, tá certo? E em 1532, o rei português decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Então, assim, outras pessoas que estavam lá começaram a receber as cartas, né? Que Pero Vaz de Caminha encaminhou, e aí eles começaram a vir. Eles falaram assim: lá é uma cidade, lá é um país fértil, aonde tudo que se planta dá. Então vamos também para lá, para que a gente possa também explorar o que essa cidade tem. Então eles começaram a vir, e aí foi começando a colonização do nosso
país, tá certo? E ao chegarem aqui, começaram a construir as vilas, como a Vila de São Vicente, localizada no litoral de São Paulo, e nessa vila os portugueses deram início, nessa Vila de São Vicente, os portugueses deram início à organização da atividade econômica mais importante, que foi a produção da cana-de-açúcar, onde eles podiam extrair o açúcar. E essa atividade logo se tornou bastante lucrativa. Eu não sei se vocês também já puderam, ter conhecimento que aqui próximo à cidade da gente, a Esplanada, tem uma cidade chamada Altamira. E lá tem um povoadozinho, apesar que Altamira é um povoadozinho, mas tem um local chamado Jacaré. Acredito que os pais de vocês já devem ter ouvido isso. Lá tinha uma usina de açúcar, inclusive meu pai trabalhou lá, meu pai, meus tios, e lá tinha usina de açúcar. Lá eles extraíam o açúcar da cana. Ainda, se alguém tiver oportunidade, ainda consegue visualizar algumas ruínas, algumas paredes lá da usina. Se eu tiver oportunidade, eu vou tentar organizar aqui, vou pedir para ir lá no Jacaré e tirar as fotos só para vocês verem. Mas é pouca coisa, porque já foi destruído, não tem muita coisa a mais. Mas lá tinha a usina de açúcar, tá certo? A primeira cidade fundada no Brasil, então assim, teve uma primeira cidade que foi fundada pelos portugueses no Brasil. Você sabe qual é? Salvador, em 1549, no estado da Bahia. A sua construção foi uma iniciativa de Tomé de Souza, enviado pelo rei de Portugal para instalar aqui o governo geral da colônia. Então, assim, Salvador foi a primeira cidade, a primeira capital, a ser instalada aqui no nosso Brasil. E além de ser a primeira cidade, Salvador também foi a primeira cidade até a sede do governo. Certo? No mapa que vocês estão vendo aí no livrinho de vocês, é possível perceber que o território que hoje corresponde ao Brasil está dividido em duas grandes porções de terra. Do lado direito da linha do Tratado de Tordesilhas ficavam os domínios portugueses e do outro lado, o esquerdo, os domínios dos espanhóis. Então eles pegaram o nosso país e dividiram em dois territórios. Os que eram dominados pelos portugueses e os que eram dominados pelos espanhóis, tá certo? E ao longo do tempo, além dos portugueses, começaram a vir também os povos africanos. Eles começaram a trazer as pessoas da África. Esses sim começaram a trabalhar nas suas lavouras de café e foram sendo explorados por eles. A população brasileira atual é composta, dentre outros povos, também pelos descendentes africanos. A África é um grande continente multicultural, formado por mais de 50 países. Esse continente é considerado o berço da humanidade e por ali foi registrado o surgimento dos primeiros antepassados humanos. Por ser uma região habitada há muito tempo, abriga muitas histórias e tem contribuições dos povos da África para o desenvolvimento do nosso país, tá certo? Então, como eu já falei, os escravos, eles começaram a trabalhar, a serem explorados pelos portugueses. Na época das grandes navegações europeias, os portugueses buscavam expandir seus domínios e encontrar riquezas como metais preciosos e outros produtos lucrativos. E aí eles começaram a pegar esses escravos e começaram a explorar. E eles recebiam alguma coisa? Infelizmente não. Eles só eram explorados pelos portugueses e aí eles começaram a ser escravizados. Sofriam bastante nas suas senzalas, eram chicoteados, eram tratados iguais a animais mesmo. E a única coisa que eles davam era a comida. E foi daí, eles davam restos.
resto dos animais, resto das suas comidas. E foi nas senzalas que começaram a trazer algumas especiarias. E uma das comidas tradicionais que nós hoje utilizamos é a feijoada, porque as vísceras, o que se usa na feijoada, os senhores, eles não utilizavam, então davam para os negros. E os negros aí começaram a fazer esses tipos de comida, tá certo, meus amores? Então, assim, a Pro, abaixo do vídeo, vai postar atividade. E aí vocês vão responder essa atividade e postar lá no privado da Pro, tá certo? Um cheiro, estou no aguardo.